Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui com um projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Peço a Deus força para continuar nesse projeto tão bonito de leitura das Escrituras Sagradas. Vamos continuar então, e o nosso foco hoje é mais um capítulo do segundo livro de Samuel. Vamos lá? A morte de Absalão. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, e outro por Itai, da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. Eles responderam: o senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão enquanto os seus soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com algum dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula e, ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao senhor, a Abissai e a Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Davi chora a morte de Absalão. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo, e o senhor não me defenderia. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe, hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimaas insistiu: por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aimaas. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope.
Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei. E o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias. Respondeu Davi. O vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Ahimaás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Ahimaás gritou para o rei: tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Ahimaás respondeu: no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Esse capítulo, então, narra a história da luta entre o exército de Absalão e o exército de Davi. O exército de Davi, com apoio de Deus, vence o exército de Absalão e Absalão acaba preso em um carvalho e depois é morto por Joabe e os seus soldados. No final do capítulo, lemos a respeito do mensageiro que vai levar a notícia até Davi. Davi recebe a notícia de Ahimaás e do etíope, de um escravo etíope, e não fica feliz, ele fica triste quando descobre que Absalão, seu filho, havia morrido. Isso não lhe dá nenhum tipo de felicidade, apesar de Absalão ter tentado matá-lo. A grande reflexão que eu faço é que realmente nós temos falhas, nós cometemos falhas, mas isso não apaga a relação que nós temos com os nossos familiares. Quantas vezes nós já brigamos, discutimos com os nossos pais, irmãos, filhos, esposas, esposos? Devemos evitar isso, mas se acontecer, nada pode superar o vínculo de família que tem entre as pessoas de um mesmo grupo familiar. E isso, para mim, é a grande lição desse capítulo. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.